Para trazer, então, ainda mais informação, a gente está pela web com o João Feres, que é criador do Manchetômetro, um site de acompanhamento da cobertura da grande mídia sobre temas de economia e política, que é produzido pelo Laboratório de Estudos de Mídia e Esfera Política. Oi, João, tudo bom? Prazer tê-lo aqui. Tudo bem? Prazer participar do programa pela primeira vez aí. João, o Manchetômetro... Oi, completa. Eu estava ouvindo a conversa. Ah, que bom, você estava acompanhando, né? Eu quero que você traz esses... Na verdade, de dizer algumas coisas já, mas vocês não tinham me chamado, então... Posso dizer? Pode, fica à vontade, fala. Então, eu achei que a conversa de vocês está muito centrada nessa questão do jornalista. Nós estamos discutindo aqui a comunicação no Brasil, não exatamente o papel do jornalista. Estou falando isso porque, de alguma maneira, quer dizer, os jornalistas de esquerda, né, ficam muito presos na bolha de esquerda, onde circulam essas notícias e tal. E fora disso, ou seja, a comunicação com o público em geral, quer dizer, com o público que elegeu o Bolsonaro e para além disso, está na mão ainda da grande imprensa isso. Ou seja, quem produz conteúdo é a grande imprensa, e dentro da grande imprensa o jornalista não tem liberdade de fazer coisa nenhuma. Então o que o jornalista está pensando não é tão relevante assim, no final das contas, entendeu? E eu acho que... Então, é o seguinte, se você for pensar em termos concretos, o que você tem é que a grande imprensa, de fato, apoia o Bolsonaro, pelo menos no que é Bolsonaro-Moro, na frente Moro, apoia a Lava Jato, como a gente vê, Estado, e a gente estuda todos os dias a cobertura da Lava Jato. Tanto o Globo quanto o Estadão estão apoiando, sim, o Sérgio Moro, e apoiam o Paulo Guedes. É claro que eles reagem a essas declarações estapafúrdias do Bolsonaro, esse jogo de cena do Bolsonaro, que a gente fica... De fato, eu também... Quem não fica? Qualquer pessoa que é humana, eu acho que reage de uma maneira assim, né, a esses absurdos que ele diz. Agora, para além disso, eu acho que existe uma realidade na qual os meios de comunicação, né, e a Folha de São Paulo faz aquele apoio, a gente sabe, apoia a reforma da Previdência também, ou seja, apoiou o Sérgio Moro faz até pouco tempo. Então, grande parte da mídia brasileira apoia sim a agenda do Bolsonaro. Não apoia esses arroubos dele. Então, a questão é mais complicada que isso. A questão, na verdade, eu acho que é a esquerda, e não só o jornalismo de esquerda, não tem canais de comunicação que vão para além da bolha que a própria esquerda, onde ela existe, e onde as pessoas, como eu e você e muitas outras pessoas, ali trocam algumas informações que não circulam na grande mídia, inclusive. Né? Mas esse é o grande problema. Não um problema assim, que diz respeito ao como o jornalista vai lidar com a estratégia do Bolsonaro, porque assim, é irrelevante, isso é pouco relevante. Mesmo porque a mídia aqui no Brasil, a hegemônica, ela tem um único lado. É diferente de outros países em que você tem mídias declaradamente de um lado e de outro. Aqui no Brasil a gente tem uma mídia hegemônica que tem uma mesma visão sobre o governo. Então é difícil a gente ter o contraponto. Está toda concentrada. Em estudo de mídia, não tem pluralismo externo, ou seja, não tem diferentes meios defendendo diferentes posições. Estão todos concentrados, a gente sabe disso, né? A gente observa tal, ou trabalha com isso, sabe? Estão todos concentrados no mesmo lugar. Para você ter uma ideia de como é diferente essa coisa de mídia de esquerda e mídia de direita, só para um exemplo, Carta Capital circula 12 mil exemplares, isso é dados de 2018, 2017, 2018. Circulava 12 mil exemplares por fim de semana, web e impresso. A Veja, 1.300.000, 100 vezes mais. Isto é, em época, 300 mil, enquanto a Carta Capital, 12 mil. Ou seja, é incomparável, entendeu? Não dá pra gente falar de uma mídia de esquerda no Brasil, não existe o mínimo. Tem algumas pessoas que falam de paralelismo político, não existe isso no Brasil. A gente, de fato, a mídia de esquerda só serve para um pequeno público, enquanto a grande mídia faz esse papel, né, que é um papel que a gente sabe péssimo para a democracia brasileira, mas com um público muito amplo ainda, a despeito da internet, né? Essa é outra questão também, porque existe toda uma mística em torno das redes sociais, o que as redes sociais iam fazer, iam tirar, vamos desbancar o poder dos grandes meios, mas o fato é que as redes sociais, na verdade, não têm maneiras, dinheiro, inclusive, recursos, para pagar a produção de conteúdo. Então, em grande medida, o que é produzido de conteúdo jornalístico ainda é pelos grandes meios de comunicação. As redes sociais, na verdade, acabam servindo de meios de divulgação das coisas.
Né? Sim, eu vou até jogar aqui para o estúdio também, a gente faz aqui a conversa com todo mundo. Porque Ricardo Couto fez um artigo no blog dele, e falando sobre como as pessoas continuam se informando pelo Jornal Nacional. Então, e é isso, é o poder que o Jornal Nacional continua tendo e não desinformando, mas enfim, com uma leitura muito particular sobre a Vaza Jato. Sim, se isso não fosse um dado de realidade, nosso povo não teria eleito a pessoa que elegeu. Então, nós temos que trabalhar com a realidade. Agora, não há também que ocultar um outro dado de realidade, porque o novo, ele aparece mesmo quando há essa hegemonia desses pensamentos retrógrados. Não é? De valores e de forma de pensar o Brasil e a perspectiva econômica a partir do neoliberalismo, porque, claro, como agentes políticos e econômicos, as grandes empresas de mídia, elas se associam exatamente às políticas neoliberais. Agora, isso não quer dizer que o jornalista que está trabalhando lá seja um agente dessa empresa, não quer dizer que as possibilidades que temos frente às novas tecnologias, nós vamos trabalhar apenas com a coisa da reprodução. Então, inclusive eu trouxe aqui o livro, que é um trabalho que nós fizemos, levantando 170 novos arranjos do trabalho do jornalista, exatamente esse jornalista que é precarizado, que não tem vínculo de trabalho com as grandes mídias, está trabalhando como PJ tal, e funda o seu próprio arranjo. Não é caso do Glenn, Sim. Tá certo? Sim. É por isso que eu ressalto a credibilidade. Mesmo sendo um pequeno veículo, foi a ele que foi passada a informação, porque ele tem credibilidade. Então, nós temos que pensar nessa perspectiva também do novo que se apresenta, não é? Sim, sim. Peraí. Oi. Mas o Glenn e o Intercept não é um meio pequeno. O Glenn tem uma doação bilionária. Tem um milionário americano bancando ele. Isso é ruim? Para você entrar nessa briga, você tem que ser peixe grande. Tem um ticket de entrada muito alto. Não é assim, ou seja, tudo bem, tem várias. Veja bem, porque eu insisto, a diferença é o seguinte: uma coisa a gente discutir a profissão de jornalista, eu acho um tópico válido, é claro, né? Por que não? É uma profissão. Outra coisa, a gente discutir o problema da comunicação no Brasil. O problema da comunicação no Brasil está muito além do problema da questão do jornalismo. Os jornalistas sozinhos não vão salvar a comunicação no Brasil. Não, lógico. Só para deixar, como é o nome dele? É o João. João, para deixar claro, nós não estamos preocupados aqui de que o jornalista é um super-herói, deixou de ser herói. A gente sabe que o jornalista, você deve ter trabalhado em redação, a gente... Nunca, sou cientista político, desculpa. Eu não sou jornalista. Se você tivesse trabalhado, você ia entender melhor essa questão do jornalista numa redação. Não existe, não nasceu ainda o jornalista que escreve alguma coisa que o patrão não concorde. Não nasceu ainda. Por quê? Porque é uma empresa capitalista... Só terminando o raciocínio. É uma empresa capitalista, tá certo? Nós não estamos discutindo aqui o papel do jornalista. Não. Nós estamos pensando no jornalismo. Exato. E, por exemplo, quando você fala... Eu que sou um jornalista já há muitos anos, quando você fala em mídia e jornalista de esquerda, eu falo, jornalista de esquerda? O que será um jornalista de esquerda? O que é uma mídia de esquerda? Eu acho que isso, para mim como jornalista, soa estranho. Ou seja, Carta Capital, ela tem uma visão crítica ao establishment, ao Bolsonaro. Então, veja, por que tem que chamar de jornalismo de esquerda quando ele, na verdade, é crítico? Eu, do meu ponto de vista, acho que não precisa isso. Mas não é porque o jornalismo da grande imprensa se diz imparcial quando não é, só que ele se vende como imparcial. Quando o repórter sai na rua e ele cumpre o quem, quando, onde, o que, porquê, que é um lead, tá certo? Ele está cumprindo a missão dele de repórter, tá certo? Agora, o jornal vai nos editoriais, o Carlos Eduardo sabe isso melhor do que ninguém. O dono vai nos editoriais e se posiciona. Eu, que sou de jornalista do dia a dia, fui muitos anos, ele é embalado pelo noticiário do dia a dia. Eu não consigo ver essa conspiração permanente. Posso dizer uma entendeu? coisa? Claro, cara. Eu não sei como que ainda se pode... É porque o João precisa se despedir da gente. Ele tem um compromisso. Que pena. Aguenta aí mais um pouco.
Oi. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu chamei de jornalismo de esquerda em contraposição ao outro que é de direita. O outro assume... E eu estudo jornalismo, a gente estuda diariamente o conteúdo que é publicado no Brasil. Veja bem, não é uma questão só de editoriais, não. Os jornais, e a gente sabe disso também, os jornais brasileiros, eles não só enviesam o editorial, eles enviesam também as pessoas que eles convidam para escrever coluna de opinião. Todo mundo escreve do mesmo lado, a gente sabe disso. E não também as reportagens são carregadas de opinião. Não é verdade. Então existe assim... Há um exagero seu aí. Há um exagero seu. Um exagero meu? Os números dos meus estudos, então. Não, Veja quem é você está chegando à conclusão de que o jornal consegue impingir a um colunista, ao pessoal que assina, a oposição dele. Eu acho que é um certo exagero. Posso dizer uma coisa só? Eu não sei como... Vamos deixar o Carlos complementar o pensamento. Claro, Carlos. Eu não sei como você ainda pode atribuir aos grandes meios de comunicação a responsabilidade de tudo que acontece de ruim no país, depois de o Brasil ter eleito 2 vezes o presidente Lula e 2 vezes a presidente Dilma. Então não é porque o presidente Bolsonaro foi eleito agora que a mídia fez o presidente Bolsonaro. É incorreto dizer que a grande mídia domina a opinião pública nacional, manipula a opinião pública nacional. Minha tese de doutorado, feita há 30 e tantos anos atrás, mostra substancialmente isso. O Jornal Nacional não faz a cabeça de ninguém. As pessoas, cada uma faz a sua cabeça em contato com os seus pares, com os seus amigos, com a sua família. A responsabilidade da eleição do presidente Bolsonaro é da sociedade brasileira, não é da grande mídia. Com certeza. E a responsabilidade da eleição do presidente Lula e da presidente Dilma são responsabilidade do Brasil, não são da mídia. Concordo. Sim. Pessoal, eu preciso fazer um intervalo rápido. Só para finalizar, João, pode falar. É o seguinte, a coisa de o que a mídia influencia ou não, é preciso fazer um estudo de recepção para saber exatamente como isso se passa. O meu estudo era de recepção. Você disse, o fato de Lula e Dilma terem ganhado e de Bolsonaro ter ganhado agora, não é prova nenhuma de que a mídia tem influência ou não. A gente precisa pensar exatamente como essa influência se deu, como se deu a corrosão da política institucional, o ataque ao PT ao longo dos anos. É muito mais complexo que isso. Eu nunca disse em momento algum que a mídia é responsável por todo o estado de coisas que existe no Brasil, mas ela tem um papel fundamental na desvalorização da política e na eventual escolha, vitória, na verdade, de um candidato de extrema-direita que se colocava como outsider na eleição. Tá? Eu não tenho tempo para discutir aqui, eu tenho várias pesquisas que apontam para isso, tenho dados sobre isso, eu estudo isso. Você tem algum estudo de recepção, João? Discutir em mais detalhes esses aspectos que eu acho que são super importantes. Esses são os aspectos mais importantes do debate, muito mais do que propriamente o papel do jornalista. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.